Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar um pouquinho sobre o mercado da bola do São Paulo, tá, cara? O que acontece basicamente? O São Paulo está de olho em vender alguns jogadores e também contratar outros. E já temos basicamente, eu vou trazendo vídeo, todos os vídeos, todos os dias essa semana pra falar sobre isso, mas eu vou falar sobre duas saídas e também sobre duas chegadas no São Paulo. E, claro, eu acho que vai agradar a maior parte da torcida, já que são jogadores que não são muito utilizados e são jogadores dos mais valorizados do clube, acredite se quiser. Dos jogadores que não são muito utilizados são dos mais valorizados. Então, cara, eu acho que a torcida do São Paulo vai curtir pra caramba o que eu tenho pra trazer pra vocês. Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, o vídeo não vai ser longo, vai ser bem rápido pra gente falar um pouquinho sobre essas notícias. Clica no gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhuma informação, nem nenhuma notícia. E vamos que vamos, porque o São Paulo já está movimentando na janela de transferência. Apesar da janela ainda não ter se aberto oficialmente, não poder fazer movimentações, o São Paulo já está se movimentando para fazer os planejamentos, para ter os primeiros passos, para conseguir já colocar em prática todos esses planos. Basicamente, já tem recebido sondagens para dois jogadores que não têm sido muito utilizados. E por incrível que pareça, vocês entrarem nos jogadores mais valorizados do clube, eles estão entre eles. É claro, tem sondagens por outros jogadores que já não são enxergados pela diretoria como possibilidade de ser negociado, que é o André Silva. O André Silva é um jogador que tem interesse de clubes da Europa, como União Berlim, da Bundesliga, o Udinese, da Itália. Então, realmente é um jogador muito valorizado. 26 anos de idade, para mim, tem potencial para ser titular, principalmente nessa fase ruim do Caleri, porém um jogador que os dois jogadores que devem deixar o São Paulo já no início do ano, um é o Galopo que já recebeu sondagens no começo, no meio do ano, porém ele tinha um papel mais importante, tinha pelo menos perspectiva de exercer um papel um pouco mais importante. Não acontecia, acontece que desde então ele mal foi utilizado, acho que a diretoria até bateu um certo arrependimento de não ter negociado ele com o Rosário Central que queria, com o Boca que queria. E o Casares falou o seguinte: Galo é um grande jogador, o meio de campo está muito povoado e todo jogador quer jogar. Vai voltar o Alisson, Pablo Maia, começa a ter muita gente no setor, mas a decisão é sempre da comissão. Tiver opção boa para ele e para o clube, não vamos dificultar, mas é um grande atleta comprometido, talentoso. Ser titular é autonomia da comissão técnica, ou seja, falou que pela concorrência, né, cara, e pela falta de oportunidades, de utilidade dele, ele deve sim ser negociado se tiver alguma intenção de outra equipe contratar ele. Eu acho que essas equipes argentinas, principalmente vendo esse cenário atual dele, já vai tentar novamente uma negociação, porém eu enxergo ele agora mais desvalorizado. O São Paulo queria uma proposta pelo menos de 25 milhões de reais no meio do ano para negociar ele. O Rosário Central chegou a oferecer 20. O São Paulo não aceitou. Porém, acho que agora, se o Rosário Central voltar a oferecer os mesmos valores, o São Paulo vai sim vender o jogador. Para mim, não tem o que fazer. Infelizmente, foi um investimento, contratação para muitas fontes mais cara da história do São Paulo, não rendeu, realmente não saiu como esperado. Acontece, né, cara? Investimento que não deve ter retorno, mas realmente ele deve sim ser negociado, já que, desde que voltou de lesão, essa é a realidade, não tem exercido um papel importante desde o começo do ano. Vamos falar de Rodrigo Nestor, o nome do título da Copa do Brasil. Ele deve ser vendido não por ele não exercer um papel importante na equipe, como o Dorival ele foi titular, né? Jogou, foi nome importante com o Dorival, porém o Zubeldia não tem sido titular e não tem entrado com muita frequência. E ele é um jogador ainda assim que está valorizado e tem equipe brasileira, que é o Bahia, de olho nele. E o Júlio Casares falou o seguinte: ainda não chegou nada oficial, existe o interesse, até porque o Ceni é técnico e conhece muito bem o Nestor, um grande jogador. O futebol é assim. Se vier a proposta, se for bom para o São Paulo é atleta, Nestor foi fundamental, fez o gol do campeonato e é uma pessoa que eu sempre brinco com os meninos de Cotia, eles devem voar, ganhar o mundo. No caso, Nestor, se acontecer a proposta, vamos examinar, ou seja, vamos analisar. Então eu acho sim que, e já foi dito também que se o São Paulo receber uma proposta ali na casa dos 40 milhões de reais, vai vender o Nestor. Bom, não, tudo isso, ele é novo, se não me engano ele tem 24 anos, não sei exatamente quanto a idade do Nestor tem, porém, né, cara, já pode dar um retorno maior do que o Igor Gomes. Eu sempre cheguei muito mais qualidade no Nestor do que do Igor Gomes, desde quando os dois atuavam lá atrás, quando surgiram. O Igor Gomes acabou não dando retorno nenhum, saiu de graça. Agora o Nestor pode dar algum retorno e eu tenho que fazer, né, rapaziada? Ele, se for deixar ele no São Paulo, se não for aceitar essas propostas, esperando que vá chegar algum grande da Europa oferecendo mais, ou vai perder ele em fim de contrato, ou vai deixar o jogador mofando lá no time até os seus 30 anos de idade. Então, realmente, pra mim, vou ser sincero com vocês, no São Paulo eu não vejo mais perspectiva do Nestor crescer muito mais, assim, a nível de chegar numa equipe europeia e querer contratar ele.
Tá, cara? É claro, ele pode voltar a ter um papel muito mais importante, como teve na Copa do Brasil, porém, de chegar alguma equipe oferecendo muito mais do que isso, eu acho que não, né, cara? E eu, particularmente, acho que o Nestor também já desenvolveu no São Paulo, já passou por muitos anos aqui, e talvez, assim como o Igor Gomes, seja a hora dele trilhar novos ares. Pra mim, uma proposta de 40 milhões de reais ali tá bem pago por ele, hein, cara? Tá bem pago por ele. Não adianta achar que qualquer jogador do São Paulo vá valer um caminhão de dinheiro, 100 milhões de reais, porque, infelizmente, não é assim que funciona. E se for pra perder ele de graça, como aconteceu com o próprio Wellington, quem não sabe o Wellington, na janela, se eu não me engano, do meio do ano passado, ou do começo do ano, eu acho que do meio do ano passado, o São Paulo chegou a vender o Wellington, muita gente não sabe disso. Chegou a vender o Wellington pro CSKA por 36 milhões de reais, acabou que não deu tempo da papelada chegar a tempo, a janela se fechou e a negociação não pôde ser fechada. Acontece que o Wellington, se foi titular esse ano por motivos que você já sabe, o São Paulo acabou perdendo ele de graça. Então, quando tem oportunidades assim, realmente tem que aproveitar, né, rapaziada? O São Paulo, ainda mais que é uma equipe que sofre financeiramente, não tem pra onde correr. E agora vamos falar sobre uma chegada que é um jogador que eu já trouxe pra vocês algumas vezes, se trata do Wendel. O Júlio Casares também falou sobre o Wendel. E, cara, é realmente impressionante. É a mesma história do Alexandre. A mesma história do Alexandre. O Júlio Casares falou que o Wendel prioriza permanência na Europa. Falou o seguinte: o Wendel, eu sempre gostei dele. Toda a nossa comissão gosta. Eu o conheci na Copa América, tive momentos de conversa com ele. Senti que, se vier para o Brasil, tem muito interesse de vir ao São Paulo. Se ele tiver alguma proposta de outro clube da Europa, vai pesar na decisão. Mas estamos conversando. A conversa não chegou a um ponto maduro de proposta, mas conversamos no sentido de ele falar com a família, processo que aconteceu com o Lucas. Mas futebol é só quando tiver apalavrado e assinado. Ele falou que a conversa não tá tão madura, não entende que já está tão avançado assim para poder oferecer já uma proposta. Se não me engano, ele tem contrato até o meio do ano que vem, até o final dessa temporada. Por isso, o São Paulo poderia facilitar essa negociação, já que ele não está sendo utilizado no Porto. Vocês viram o nível da seleção brasileira. O nosso lateral esquerdo titular na Copa América não é utilizado no Porto. É brincadeira, né, cara? E acontece sim que o São Paulo tá querendo, acho que para o nível do futebol brasileiro, ele tem um bom futebol, e foi isso que o São Paulo poderia oferecer a mesma quantidade que ele recebe atualmente no Porto, que é R$ 1 milhão. É brincadeira, né, cara? Pra mim ele não vale isso, porém, a opção está escassa, ou poucas opções no mercado, e se não tiver outro jeito, vai ter que oferecer esse salário para o Wendel. E aí, qual a sua opinião sobre isso? De todas essas negociações, eu vou trazer mais vídeos amanhã pra falar sobre isso, a janela do São Paulo já começa a estar a todo vapor. Ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima, e falou!